E entre as recomendações para preservar a saúde do coração está a prática regular de atividade física. Mas só isso não é suficiente, por isso hoje eu recebo aqui no estúdio o cardiologista Felipe Guerra e nós vamos bater um papo sobre os cuidados com o coração das pessoas que praticam exercício com regularidade. Bom dia, doutor Felipe, seja bem-vindo aqui ao Viver Bem. Bom dia, obrigado. Doutor Felipe, só praticar exercício não é suficiente para preservar a saúde do coração, é verdade? Então, vamos falar assim, quem vai praticar exercício, quais são os cuidados que ele deve ter para evitar problemas? Bom, primeiro a gente tem que definir qual o tipo de exercício que ele vai participar, que ele vai praticar, né? Existem exercícios que a gente chama exercícios competitivos, esportes de competição, e existem exercícios recreativos, que a pessoa faz para melhorar a saúde como recreacional. Então a maioria das pessoas que está sedentária, que nunca fez nada e que pretende, por exemplo, começar a correr, né? A maioria dessas pessoas é mais o caráter recreativo do que competitivo, certo? Então essas pessoas, o que é que a gente diz, o que é que a gente recomenda? A gente recomenda que antes dela iniciar uma prática regular de exercício, ela procure um médico, cardiologista, para fazer uma avaliação que a gente chama de avaliação pré-participação. Porque muitas vezes a doença cardiológica ela é silenciosa, né? E muitas vezes a primeira aparição da doença seria assim, pode até ser com o evento mais trágico, que a gente vê muito na imprensa, a morte súbita. Isso independente da idade, que a gente vê muitos jovens que começam a praticar exercício e não têm esse cuidado, né? Essa preocupação geralmente é das pessoas que já têm a idade mais avançada. As pessoas que têm uma idade acima de 35 anos, né? Acima de 35 anos, o risco de doenças das coronárias, que é, por exemplo, o infarto do miocárdio, ele aumenta bastante. Então, a principal causa de morte súbita em populações acima de 35 anos é o infarto do miocárdio, né? E em população, em atletas mais jovens, por exemplo, a gente vê em jogos de futebol que tem audiência incrível, a gente já viu pessoas tendo problemas súbitos no meio do campo, né? No meio do treino ou do jogo. Essas pessoas em geral têm menos de 35 anos, né? A média 25, 20, 25 anos. A causa mais diríamos assim, mais comum de problema cardíaco que leva à morte súbita nessa idade é uma doença de nascença, uma doença genética do músculo cardíaco chamada miocardiopatia. Que isso no exame desse de pré-participação é facilmente diagnosticado. A avaliação pré-participação em geral inclui, além da consulta com o cardiologista, que vai procurar saber se a pessoa tem algum sintoma que seja agravado pelo esforço, como por exemplo, se você tem dor no peito, se você tem tontura, se você tem desmaio ou um pré-desmaio, né? Se você tem aceleramento do coração, que a gente chama de palpitações, etc. Principalmente se for provocado pelo esforço físico ou pelo exercício, isso merece maior atenção. Então o médico primeiro iria questionar, caso a pessoa não sinta absolutamente nada, mesmo assim, alguns exames se fazem necessários. Em geral, o exame mais simples é o eletrocardiograma, que é um exame de custo um custo baixo, mas que traz muitas informações. E se o médico suspeitar que só com eletro diríamos assim, não está feita uma avaliação mais completa, ele ainda acrescenta uma avaliação de imagem, que é o ecocardiograma, que seria uma ultrassonografia do coração, para você ver, por exemplo, a estrutura do coração, essas doenças que eu falei que acometem jogadores, que é a miocardiopatia, que é do músculo cardíaco, ela é bem observada se tem ou não essa doença já no ecocardiograma. E o exame primordial, que é o teste ergométrico, né? O teste de esforço, o teste de esteira, como chamam, que é um teste em que a gente vai colocar a pessoa até o seu limite, né? Já que o exercício muitas vezes ele vai ao limite, então a gente vai colocar a pessoa ao limite com monitorização sempre contínua do eletro de esforço. E esse teste a gente vai ver como é que se comporta a pressão, como é que se comporta o coração no esforço, como é que está o condicionamento. E a gente ainda vai tentar pesquisar alguma arritmia que porventura ocorra com esforço. Quem já teve algum problema de coração pode se exercitar? Mas não é simplesmente assim, ele teve um infarto e a partir de agora vai fazer um exercício. Essas pessoas merecem um cuidado maior por já ter a doença diagnosticada, então a gente recomenda uma avaliação mais minuciosa. Muitos, a gente faz também, trabalha com reabilitação cardíaca, então a gente pega alguns pacientes, faz um trabalho supervisionado em que a gente faz exercício com supervisão médica, com a supervisão mais em cima da carga de exercício imposta, unir um preparo, um condicionamento, para aí sim liberar eles aos poucos para qualquer atividade física.
Inclusive, vale ressaltar que desde que um cardiopata, que a gente chama de safenado, etc., se ele tiver feito um trabalho de condicionamento, né, todas aquelas etapas, e ele, os exames absolutamente normais, e ele quiser se submeter, participar de uma prova de alto esforço, como por exemplo uma maratona, não há contraindicação, desde que ele não apresente complicações e faça todo um trabalho de base. Outra dúvida, eu vejo muito, seja naquelas peladas de futebol ou até mesmo as pessoas que correm, o grupo de ciclismo terminou a prática do esporte, vai tomar cervejinha, eu vejo pessoas fumando. O risco, e esses hábitos anulam os benefícios do exercício? Não podemos dizer que anulam os benefícios do exercício, mas eles são bastante prejudiciais. O cigarro, nem pensar, né? Não só para quem faz exercício, mas sedentário, o cigarro é um mal tremendo, todos já sabem, mas muitos insistem em fumar pelo vício. E a questão da cervejinha, da bebida com os amigos depois da pelada de final de semana, o problema aí é que isso também, além do álcool, eles vêm muito acompanhado a comidas, né? Tira-gosto, que em geral bem são comidas gordurosas, com alto teor de gordura e de sal, que por si só são principais vilões aí para as doenças cardíacas. Então, para quem está em casa, ainda tem muita gente, principalmente aqui em Natal, que é sedentário, que não acordou para a importância dessa prática regular de exercício para a saúde. Queria que você deixasse um recado aí para a gente movimentar essas pessoas e qual é a dose mínima de exercício que já traz os benefícios para o coração, doutor? Primeiro, fazer toda a avaliação médica pré-participação, como eu falei antes, procurar um bom profissional de educação física, uma academia, etc., para fazer um programa de exercício, né? Dizer também que, se me perguntarem qual o melhor exercício, eu diria que o melhor exercício é aquele que você faz com prazer e para a vida toda. Então, exercício não é como vacina, que você tomou a vacina e protegeu. Então, você tem que fazer para a vida toda. E dizer também que nunca é tarde para iniciar. E outra coisa, uma vez iniciado o exercício, ele tem que ser mantido regularmente. Quando a gente diz regular, é principalmente no mínimo 3 a 4 vezes por semana, né? De uma forma prazerosa e de uma forma que não cause nenhum mal-estar. Olha aí, muito obrigada, doutor Felipe, pela sua entrevista hoje aqui no Viver Bem. Eu que agradeço.